Quando você percebeu que seus pais eram completos hipócritas? Você tem 13 anos agora, o que significa que pode comprar seu próprio lanche da escola. Minha mãe disse um dia enquanto assinava uma autorização. Nós não somos feitos de dinheiro, e você precisa aprender o valor do trabalho duro. Foi aí que ela também parou de comprar meus materiais escolares básicos. Se vira, ela disse quando pedi por cadernos e canetas novos. Outras crianças da sua idade têm empregos, então talvez você devesse ter também. Eu me sentia confusa e envergonhada pedindo materiais extras aos professores enquanto meu pai assistia ao seu caro pacote de esportes que custava mais por mês do que toda a minha lista de material escolar. Eles tinham acabado de comprar uma nova TV de 60 polegadas para si mesmos, mas aparentemente não podiam pagar por um pacote de lápis de $5. Comecei a trabalhar como babá nos fins de semana e a passear com cães depois da escola apenas para poder arcar com necessidades básicas como roupas e comida. A humilhação de usar calças jeans curtas demais e sapatos com buracos queimava em meu peito, mas eu tentava agir como se tudo estivesse normal. Olha a nossa pequena empreendedora. Meu pai brincava quando eu chegava em casa exausta do trabalho. Talvez agora você entenda por que não podemos simplesmente te dar tudo de bandeja. Eu sorria e assentia enquanto calculava na minha cabeça como fazer $20 durarem para uma semana de lanches. Aos 14 anos, eles pararam completamente de comprar comida para mim, enquanto pediam comida por delivery para si mesmos 3 vezes por semana. Eu chegava em casa morrendo de fome e os encontrava comendo refeições de restaurante e os armários vazios. Você poderia arrumar um emprego no supermercado e comprar sua própria comida como um adulto, minha mãe dizia, comendo sua comida chinesa. O cheiro da comida deles fazia meu estômago doer, mas aprendi a ficar no meu quarto até que eles terminassem para não ter que vê-los desfrutar de uma comida que eu não podia pagar. Tornei-me melhor em administrar dinheiro do que meus pais. Jamais foram porque eu tinha que fazer cada dólar valer a pena. Enquanto eles compravam aparelhos e refeições de restaurante por impulso, eu pesquisava cada compra e encontrava as melhores ofertas. Comecei um pequeno negócio cuidando de jardins e animais de estimação que me rendia um bom dinheiro. A ironia é que eu tinha mais disciplina financeira como adolescente do que eles como adultos, mas eles ainda zombavam de mim por ser pobre quando eu usava roupas de brechó. É vergonhoso ter uma filha que se veste como se fosse uma moradora de rua, minha mãe disse quando usei um vestido de segunda mão em um evento de família. As pessoas vão pensar que não cuidamos de você. Eu queria gritar que eles literalmente não cuidavam de mim e não compravam roupas para mim há 3 anos. Meu pai reclamava com seus amigos sobre como os filhos eram caros enquanto eu estava sentada lá, sabendo que eu era financeiramente independente desde o ensino fundamental. Expandi meu negócio e comecei a ganhar dinheiro de verdade, prestando serviços de jardinagem e cuidados com animais de estimação para metade do bairro. Meus pais agiam como se meu sucesso fosse, de alguma forma, graças à sua abordagem de amor severo. Vejam o que acontece quando vocês param de mimar os filhos e os fazem trabalhar pelo que querem, meu pai dizia às pessoas. Ela aprendeu o valor do dinheiro, diferente desses pirralhos mimados cujos pais simplesmente lhes dão tudo. Ele disse isso enquanto bebia garrafas de vinho de $30 e jogava golfe no clube de campo. Mas então meu pai foi demitido do emprego e, de repente, a atitude deles em relação ao dinheiro mudou completamente. Estamos passando por uma fase financeira difícil, explicou minha mãe ao me pedir dinheiro emprestado para as compras. Só até seu pai encontrar algo novo. Eu os observei entrar em pânico por atrasar uma parcela da hipoteca, enquanto eu vinha fazendo um orçamento centavo por centavo há anos. Eles não tinham economias, apesar de ganharem bem, porque gastaram cada dólar em desejos em vez de necessidades. Você tem todo esse dinheiro parado na sua conta, disse meu pai quando me recusei a dar-lhes dinheiro vivo. Família ajuda a família em tempos difíceis. Eu o lembrei de que a família deveria ajudar a família quando eu tinha 13 anos, e comia pasta de amendoim no jantar todas as noites. Isso foi diferente porque estávamos te ensinando responsabilidade, disse minha mãe como se isso fizesse algum sentido. Isso é uma emergência de verdade. Eles continuaram me pedindo dinheiro a cada poucos dias e ficavam mais bravos quando eu dizia não. Você está sendo egoísta e ingrata depois de tudo que fizemos por você, disse meu pai durante uma de suas sessões de súplica. Nós poderíamos ter te expulsado anos atrás, mas deixamos você morar aqui de graça. Eu apontei que deixar seu filho menor de idade morar em sua casa era o requisito legal mínimo para os pais. Não se faça de espertinha conosco quando estamos pedindo ajuda, minha mãe retrucou. Eu estava contando minhas economias e planejando me mudar para a faculdade quando meus pais me encurralaram na cozinha com expressões sérias. Nós estivemos conversando e achamos que é hora de você começar a contribuir com as despesas da casa, disse minha mãe enquanto meu pai assentia atrás dela. Você tem 15 anos agora e ganha um bom dinheiro, então é justo que pague aluguel. Meu pai se aproximou com um contrato nas mãos. 500 por mês mais as contas de consumo, ou você pode encontrar outro lugar para morar. Eu encaro o contrato, que meu pai está segurando e minha mente fica completamente em branco por um segundo. O papel tem cabeçalhos de aparência oficial e linhas para assinaturas. $500 por mês, mais as contas de consumo significa que eu estaria pagando quase tudo que ganho, não sobrando quase nada para comida ou emergências. Fiz as contas, de cabeça rapidamente, e entre meu negócio de jardinagem e o de cuidar de animais de estimação, eu ganho cerca de $600 em um mês bom. As contas de consumo nesta casa chegam a pelo menos outros $150 durante o verão, quando eles ligam o ar-condicionado no máximo. Isso me deixaria com $50 para todo o resto. Comida, roupas, material escolar, gasolina para o cortador de grama, tudo. Meus pais estão me observando como se esperassem que eu simplesmente assinasse. Minha mãe está de braços cruzados, e meu pai está me estendendo uma caneta. Eu digo a eles que preciso de tempo para pensar, e me retiro para o meu quarto antes que possam discutir. Meu pai grita atrás de mim, me chamando de dramática, mas eu fecho minha porta e a tranco. Minhas mãos tremem enquanto pego meu caderno de orçamento e refaço os cálculos, confirmando o que eu já sabia. Isso destruiria tudo que eu construí. Eu fui tão cuidadosa com cada dólar por 3 anos. Tenho $2.000 guardados para emergências e taxas de inscrição para a faculdade. Se eu pagasse aluguel a eles, essa economia desapareceria em 4 meses. E eu não teria mais nada para as coisas básicas que eles pararam de me fornecer. Eu escrevo diferentes cenários, mas todos terminam da mesma forma. Não há uma versão em que isso funcione sem que eu passe fome ou perca meu equipamento de trabalho. As páginas do caderno ficam um pouco embaçadas porque meus olhos estão lacrimejando, mas não estou chorando.
Estou apenas com raiva e com medo, tentando descobrir o que fazer. Naquela noite, fico acordada pesquisando no meu celular se os pais podem legalmente cobrar aluguel de seu filho menor de idade. As respostas são confusas e variam de estado para estado, mas a maioria das fontes diz que os pais têm o dever de fornecer sustento básico até os 18 anos. Alguns fóruns têm pessoas dizendo que seus pais lhes cobraram aluguel na adolescência e que não houve problema. Outros dizem que é negligência se os pais não estão fornecendo comida e necessidades básicas. Encontro um site de assistência jurídica que diz que os pais têm que dar aos filhos abrigo, comida, roupas, cuidados médicos e educação. Cobrar aluguel pode ser aceitável se eles ainda estiverem fornecendo todas essas outras coisas, mas meus pais não compram comida para mim há mais de 1 ano. Eles não compram roupas para mim desde que eu tinha 12 anos. Eu tiro print de tudo que parece relevante e salvo em uma pasta no meu celular. Por volta das 2 da manhã, finalmente adormeço com o celular ainda na mão. Quando meu alarme toca, sinto-me exausta, e meus olhos doem de ler textos minúsculos por horas. Na manhã seguinte, digo aos meus pais que não vou assinar nada até conversar com alguém na escola sobre isso. Estamos na cozinha e eles estão tomando o café da manhã que compraram para si mesmos. O rosto do meu pai fica vermelho e ele começa a gritar sobre desrespeito. Ele diz que estou sendo ingrata e que eles têm todo o direito de me cobrar aluguel. Minha mãe entra na conversa dizendo que estou agindo como uma pirralha mimada que se acha boa demais para ajudar a própria família. Eu permaneço calma, embora meu coração esteja batendo forte. Digo a eles que só quero ter certeza de que entendi tudo antes de assinar um contrato legal. Meu pai bate a caneca de café no balcão e o café espirra para todo lado. Ele começa a vir em minha direção, mas eu pego minha mochila e saio para a escola mais cedo. Eu o ouço gritando atrás de mim enquanto desço a entrada da garagem, mas não olho para trás. Minhas mãos estão tremendo novamente enquanto destranco minha bicicleta. O trajeto até a escola geralmente leva 15 minutos, mas eu o faço em 10 porque estou pedalando com muita força. Passo as aulas da manhã mal prestando atenção, tentando descobrir em quem posso confiar com isso. Meu professor de matemática está explicando algo sobre equações, mas estou apenas encarando meu caderno. Em inglês, deveríamos estar fazendo trabalho em grupo, mas digo ao meu grupo que não estou me sentindo bem e me sinto sozinha. A conselheira da escola, Sra. Gilmore, sempre foi legal quando a vi nos corredores. Então, durante o almoço, vou até a sala dela. A secretária da diretoria pergunta se tenho hora marcada. Digo a ela que é meio que uma emergência e ela me encara por um segundo antes de pegar o telefone. 5 minutos depois, a Sra. Gilmore sai e me leva para sua sala. Ela deve ter uns 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e está usando um cardigan, embora esteja quente. Sua sala tem plantas no parapeito da janela e pôsteres motivacionais nas paredes. A Sra. Gilmore escuta tudo sem interromper. E quando eu termino, ela parece genuinamente preocupada. Eu conto a ela sobre ter 13 anos quando eles pararam de comprar meu lanche e material escolar. Sobre trabalhar desde o ensino fundamental para pagar por comida e roupas. Sobre eles pedirem comida de restaurante enquanto eu comia pasta de amendoim. E sobre o contrato que meu pai quer que eu assine. Ela anota coisas em um caderno e assente. Quando termino de falar, ela pergunta se eu me sinto segura em casa e se meus pais já foram fisicamente violentos, o que não foram. Ela pergunta se eles já me bateram ou ameaçaram me machucar. Eu digo a ela, não, eles nunca fizeram isso. Eles apenas pararam de cuidar de mim financeiramente e agora querem que eu pague a eles. A expressão da Sra. Gilmore fica mais séria e ela bate a caneta na mesa. Ela explica que, embora não seja advogada, cobrar aluguel de um menor de idade levanta sérias questões sobre as obrigações dos pais. Ela diz que os pais devem fornecer as necessidades básicas até que os filhos completem 18 anos. Se eles estão cobrando aluguel, mas não fornecem comida ou roupas, isso pode ser considerado negligência. Ela abre uma gaveta e tira alguns panfletos sobre serviços de assistência jurídica gratuita. Ela pergunta se eu me sentiria confortável se ela fizesse algumas ligações para me conectar com alguém que possa dar um conselho jurídico real. Eu digo a ela, sim, por favor. Eu preciso de ajuda para resolver isso. A Sra. Gilmore pega o telefone e sai por 1 minuto. Pela janela da porta dela, consigo vê-la conversando com alguém e anotando coisas. Quando ela volta, me diz que deixou uma mensagem com a assistência jurídica e que eles devem retornar a ligação em 1 ou 2 dias. Eu concordo e sinto um peso enorme sair das minhas costas só por ter contado a verdade a alguém. Por 3 anos eu estive lidando com tudo sozinha e fingindo que era normal. Ter um adulto que realmente me escuta e me leva a sério me dá vontade de chorar, mas eu me controlo. A Sra. Gilmore também me ajuda a me inscrever para o almoço gratuito ali mesmo em sua sala, o que eu deveria ter feito anos atrás, mas tinha muita vergonha. Ela abre o formulário em seu computador e me ajuda a preenchê-lo. Ela diz que não é nada para se envergonhar e que muitos alunos usam o programa. A inscrição pergunta sobre a renda familiar e o tamanho da família. A Sra. Gilmore me ajuda a explicar que meus pais não me dão dinheiro para comida, embora morem na casa. Ela envia o formulário eletronicamente e diz que eu devo ser aprovada em poucos dias. Quando saio de sua sala, sinto-me mais leve do que me sentia há meses. Alguém sabe, alguém está ajudando. Eu não estou mais completamente sozinha. 2 dias depois, encontro-me com Boyd, da assistência jurídica, que explica que os pais devem fornecer comida, abrigo e necessidades básicas aos filhos menores de idade. A Sra. Gilmore marcou a reunião e me levou ao escritório da assistência jurídica no centro da cidade depois da escola. Boyd é mais jovem do que eu esperava. Talvez na casa dos 30 anos, com óculos e gravata. Seu escritório é pequeno, com caixas de arquivos empilhadas por toda parte. Ele me pede para sentar e pega um bloco de notas amarelo. Ele me pede para começar do início e contar tudo. Eu passo por toda a história novamente e ele anota o tempo todo. Quando chego na parte sobre o contrato de aluguel, ele para de escrever e olha para mim. Cobrar aluguel pode ser considerado negligência se isso os impede de cumprir essas obrigações, ele diz. Ele explica que os pais têm o dever legal de sustentar seus filhos menores. Eles não podem simplesmente decidir parar de fornecer as necessidades e cobrar aluguel em vez disso. Boyd faz perguntas detalhadas sobre o que meus pais fornecem versus o que eu pago para mim mesma. Quando eu listo tudo, comida, roupas, material escolar, produtos de higiene pessoal, sua expressão fica mais séria. Ele anota tudo em 2 colunas rotuladas fornecido e não fornecido. A coluna não fornecido é muito mais longa. Ele pergunta sobre a renda deles e se eles estão realmente passando por dificuldades financeiras ou apenas escolhendo não gastar dinheiro comigo. Eu conto a ele sobre o pacote de esportes, a assinatura do clube de golfe e as refeições em restaurantes, sobre como eles tinham muito dinheiro até meu pai ser demitido há alguns meses. Boyd assente e continua escrevendo. Ele pergunta se tenho alguma prova do que estou lhe contando. Eu mostro a ele as capturas de tela do meu celular com os pedidos de delivery deles empilhados no lixo enquanto meus armários estavam vazios.
Fotos da despensa trancada. Meu caderno de orçamento mostrando cada dólar que ganhei por 2 anos. Boyd examina tudo cuidadosamente e seu maxilar se contrai. Ele fecha o caderno e se recosta na cadeira. Boyd me diz que essa documentação é uma evidência sólida, e exatamente o que precisamos se as coisas piorarem. Ele explica que pode escrever uma carta formal para meus pais, descrevendo seus deveres legais como pais de um filho menor. A carta citará leis estaduais específicas sobre o fornecimento de comida, abrigo, roupas e necessidades básicas. Não os forçará a mudar de comportamento, mas pode fazê-los perceber que não podem simplesmente me expulsar ou exigir todo o meu dinheiro. Boyd diz que a carta será profissional e factual, não ameaçadora, mas deixará claro que suas ações podem ser consideradas negligência. Ele pergunta se eu quero que ele a envie, e eu assinto imediatamente. Ter algo oficial de um advogado parece uma proteção que eu nunca tive antes. Boyd imprime algumas folhas de informação sobre meus direitos e me diz para continuar documentando tudo. Ele também me dá seu número de telefone direto caso as coisas se agravem rapidamente. A reunião termina com ele prometendo enviar a carta em 2 dias. Naquela noite em casa, estou esquentando um miojo no micro-ondas quando meus pais entram na cozinha. Eles estão com aquela expressão no rosto de novo, a séria que significa que estão prestes a me encurralar. Meu pai cruza os braços e pergunta se eu pensei sobre o contrato de aluguel. Eu respiro fundo e digo a eles que conversei com um advogado da assistência jurídica. O rosto da minha mãe fica pálido e o maxilar do meu pai se contrai. Eu explico que aprendi que os pais precisam fornecer as necessidades básicas, quer o filho pague aluguel ou não. O rosto do meu pai fica vermelho e ele começa a gritar sobre como estou os ameaçando e tentando fazê-los parecer pais ruins. Sua voz fica mais alta a cada palavra e posso sentir meu coração batendo forte, mas mantenho minha expressão calma. Minha mãe começa a chorar e a dizer que sou muito ingrata depois de eles terem mantido um teto sobre minha cabeça por 15 anos. Ela está fazendo aquela coisa de chorar para me fazer sentir culpada, mas já vi isso vezes demais para cair nessa. Meu pai se aproxima e diz que estou destruindo essa família por causa de dinheiro. Eu permaneço calma e repito exatamente o que Boyd me disse. Estou disposta a ajudar com as tarefas de casa e contribuir de maneiras razoáveis, mas não vou assinar um contrato que leva todos os meus ganhos. Minha voz permanece firme, embora minhas mãos estejam tremendo. Digo a eles que preciso do meu dinheiro para comida e material escolar, já que eles pararam de fornecer essas coisas anos atrás. Meu pai abre a boca para gritar de novo, mas eu apenas me viro e caminho em direção ao meu quarto. Ambos estão gritando atrás de mim sobre desrespeito e ingratidão, mas continuo andando. Ouço-os irem furiosos para o quarto deles e baterem a porta com tanta força que a casa inteira treme. Eu tranco a porta do meu quarto e sento na cama com meu celular, enviando uma mensagem para dizendo que o confronto aconteceu e que estou bem. Ela responde imediatamente perguntando se me sinto segura e eu digo que sim, apenas abalada. A casa permanece em silêncio pelo resto da noite. A semana seguinte se arrasta com meus pais mal falando comigo. Então, uma tarde, estou na escola quando a carta de Boyd chega por correio registrado. Eu sei porque quando chego em casa naquela noite, a casa inteira parece diferente. O ar está denso e tenso e meus pais estão sentados à mesa da cozinha com papéis espalhados na frente deles. Eles não olham para mim quando entro, não dizem nada. Pego um lanche dos suprimentos limitados que posso alcançar e vou direto para o meu quarto. O silêncio é de alguma forma pior do que os gritos. Na hora do jantar, que eu geralmente pulo de qualquer maneira, ouço-os falando em vozes baixas e raivosas, mas não consigo entender as palavras. Isso continua por dias, com eles me tratando como se eu fosse invisível, ao mesmo tempo em que observam cada movimento meu. A senhora Gilmore começa a falar comigo todos os dias durante o horário de almoço. Ela me chama em sua sala e trabalhamos na criação de um cronograma realista que equilibra escola, trabalho e tempo de estudo. Minhas notas têm caído porque estou exausta e estressada demais para me concentrar nos deveres de casa. Ela envia e-mails para meus professores, explicando que estou lidando com problemas familiares e me ajuda a conseguir extensões nos trabalhos pendentes. Mapeamos quais matérias precisam de mais atenção e quando posso usar os períodos livres para recuperar o atraso. Ela também me conecta com o programa de ajuda com os deveres da escola, onde posso ter aulas de reforço de graça. A senhora Gilmore faz uma planilha de toda a minha semana mostrando horários de aula, turnos de trabalho, blocos de estudo e até mesmo tempo para dormir. Ver tudo organizado me faz perceber o quanto eu estava tentando lidar sozinha. Ela imprime 2 cópias, uma para mim e outra que ela guarda caso precisemos ajustar as coisas. Minha vizinha Leliana percebe que estou levando meu equipamento de jardinagem para a garagem dela com mais frequência do que o normal. Uma tarde, quando estou guardando meu cortador de grama e aparador, ela sai e pergunta se está tudo bem em casa. Eu dou a ela uma resposta vaga sobre meus pais estarem estressados com dinheiro. Leliana me olha por um longo momento como se estivesse decidindo se insiste para obter mais informações. Ela não insiste, mas sua expressão me diz que ela entende mais do que estou dizendo. Ela menciona que sua garagem tem muito espaço se eu quiser guardar todo o meu equipamento lá permanentemente, em vez de apenas às vezes. Agradeço e aceito a oferta, grata por ter minhas ferramentas caras em um lugar onde meus pais não possam mexer. Na semana seguinte, Leliana começa a me oferecer um trabalho mais consistente. Ela pergunta se posso cortar a grama dela toda semana em vez de a cada 2 semanas, e se posso ajudar com a manutenção do jardim também. Ela me paga adiantado pelo mês inteiro, o que me ajuda a orçar melhor e a sentir menos pânico com o dinheiro. Enquanto estou trabalhando em seu quintal em um sábado, ela traz uma limonada e menciona casualmente que seu quarto de hóspedes está disponível se eu precisar de um lugar para ficar. Ela diz isso de uma forma leve, como se estivesse apenas conversando, mas seus olhos estão sérios. Eu lhe agradeço e digo que realmente aprecio. Ter essa opção em mente me faz sentir menos presa. Em casa, as coisas pioram de maneiras sorrateiras. Meus pais instalam uma fechadura na porta da despensa e começam a contar cada item na geladeira. Eles tecnicamente não me negam comida completamente, mas deixam claro o que eu tenho permissão para tocar. Existem certas prateleiras na geladeira que são proibidas, e a despensa fica trancada, exceto quando eles estão em casa para supervisionar. É a maneira deles de controlar o que eu como sem quebrar nenhuma regra óbvia. Chego do trabalho morrendo de fome, e encontro a despensa trancada com um bilhete dizendo que eles chegarão às 8. Enquanto isso, posso sentir o cheiro da comida chinesa que sobrou na geladeira, mas sei que não tenho permissão para tocar. Começo a documentar tudo no meu celular, exatamente como Boyd me disse. Tiro fotos da despensa trancada com data e hora. Fotografo os armários vazios aos quais tenho acesso, mostrando que não há basicamente nada lá. Quando meus pais pedem comida para a viagem, tiro fotos das sacolas e recipientes no lixo. Em seguida, fotos do meu próprio jantar, que geralmente é pão com pasta de amendoim ou macarrão puro. Tiro prints dos nossos extratos bancários mostrando as despesas deles em restaurantes.
Cada prova é salva em uma pasta no meu celular e copiada para uma conta na nuvem que eles não podem acessar. Boyd disse: as evidências importam se as coisas escalarem para o tribunal ou para o conselho tutelar. Nunca pensei que estaria montando um caso contra meus próprios pais, mas aqui estou eu, tirando fotos na minha própria cozinha como se estivesse coletando provas de um crime. No próximo turno no supermercado, Christian passa pelo meu caixa durante um período de pouco movimento e se apoia no balcão. Ele me observa escanear meus itens de almoço habituais, que são as coisas mais baratas da loja, e então me olha com uma expressão que não é de pena, mas algo mais próximo de compreensão. Ele menciona que eles têm vagas para mais horas se eu estiver interessada, e que o pagamento ajudaria com o que quer que eu esteja lidando. Eu aceito imediatamente, porque uma renda mais estável significa menos pânico em relação a pagar o aluguel ou a comida. Ele me diz para passar em seu escritório depois do meu turno para preencher a papelada, e eu agradeço enquanto coloco meus biscoitos e pasta de amendoim na sacola. Preencho os formulários naquela mesma tarde, e Christian me ajuda a atualizar minha autorização de trabalho para permitir mais horas, já que ainda tenho 15 anos. O novo horário começa na semana seguinte, com 3 noites durante a semana e turnos completos nos fins de semana, o que significa dinheiro de verdade entrando regularmente. Mas também significa menos tempo para o dever de casa, e já estou atrasada em 2 matérias por causa de todo o estresse em casa. A senhora Gilmore percebe quando adormeço durante o período de estudos e me chama de lado para perguntar o que está acontecendo. Eu explico sobre o aumento das horas de trabalho e ela não me dá um sermão sobre prioridades ou me diz para largar meu emprego como alguns adultos fariam. Em vez disso, ela me ajuda a traçar um cronograma de estudos que aproveita cada período livre e intervalo de almoço para colocar as tarefas em dia. Ela até conversa com meus professores sobre extensões em alguns projetos para que eu não me afogue em trabalhos atrasados. 3 dias depois, chego em casa de um turno da noite e encontro meu pai esperando na entrada da garagem com os braços cruzados. Ele começa a gritar antes mesmo de eu sair do carro sobre como ouviu que estou recebendo almoço grátis na escola agora. Alguém da igreja deve ter visto meu nome em uma lista ou algo assim, porque ele sabe de detalhes que eu nunca lhe contei. Ele diz que estou fazendo-os parecerem uns caloteiros que não conseguem nem alimentar a própria filha e que estou envergonhando toda a família com meu teatrinho de pobreza. Tento passar por ele em direção à casa, mas ele bloqueia meu caminho e continua falando sobre como as pessoas na igreja provavelmente estão fofocando sobre que pais terríveis eles devem ser. Sua voz fica mais alta a cada frase, e eu noto a luz da varanda da Leliana se acender do outro lado da rua. Ela sai e fica parada na varanda, nos observando com os braços cruzados. Meu pai percebe que ela está ali, e sua voz baixa para um sussurro raivoso, mas posso ver seu maxilar cerrado e seus punhos cerrados ao lado do corpo. Ele me diz que essa conversa não acabou e entra em casa furioso, batendo a porta com força suficiente para as janelas tremerem. No fim de semana seguinte, chego em casa depois de cortar gramados e encontro meu equipamento no meio do quintal, completamente encharcado pela tempestade que passou naquela manhã. Meus pais juram que não sabiam que ia chover e que precisavam tirar o carro da garagem para resolver umas coisas. Mas meu cortador de grama não liga, e quando verifico o motor, vejo danos causados pela água que custarão mais para consertar do que o cortador vale. Sento-me na grama molhada, olhando para meu equipamento arruinado e sentindo que posso realmente chorar pela primeira vez em meses. Este cortador representava metade do meu negócio, e substituí-lo levará semanas de economia. Leliana aparece uma hora depois e me encontra ainda sentada ali, tentando descobrir o que fazer. Ela olha para o cortador destruído e depois para o carro dos meus pais estacionado na entrada, e não faz nenhuma pergunta sobre como isso aconteceu. Ela me diz para levar todo o meu equipamento para a garagem dela agora mesmo, e que posso guardar tudo lá permanentemente para que isso nunca mais aconteça. Eu carrego meu aparador e as ferramentas restantes e as sigo para o outro lado da rua, sentindo-me grata por pelo menos um adulto na minha vida realmente ajudar em vez de me sabotar. De volta ao trabalho, Christian me chama em seu escritório e me oferece uma posição permanente de meio período com horas fixas toda semana e um pequeno aumento. A estabilidade significa que posso realmente planejar meu orçamento, em vez de lutar por dinheiro irregular de jardinagem. Posso contar com uma quantia específica em cada pagamento e saber exatamente o que terei para comida e suprimentos. Ele também menciona que os descontos para funcionários se aplicam a mantimentos, o que fará meu dinheiro para comida render ainda mais. Na mesma semana, estou organizando meu quarto quando percebo que meu pai andou mexendo nas minhas coisas. Meus extratos bancários estão fora de ordem e há impressões digitais em papéis que guardo na gaveta da minha escrivaninha. Eu o confronto sobre isso e ele age como se fosse seu direito saber o que estou fazendo com meu dinheiro, já que moro na casa dele. A voz de Boyd ecoa na minha cabeça sobre manter minhas finanças separadas. Então, entro na internet e abro uma conta de cartão de débito pré-pago que só eu posso acessar. Transfiro a maior parte das minhas economias e configuro o depósito direto do trabalho para que meus pais não possam mais rastrear minha renda. Boyd disse que a documentação importa, e esta é mais uma camada de proteção. No domingo de manhã, na igreja, alguém aparentemente pergunta ao meu pai diretamente sobre a situação do aluguel. Porque ele chega em casa absolutamente furioso com as pessoas fofocando sobre nossos assuntos particulares. Ele bate coisas pela cozinha enquanto minha mãe fica sentada à mesa, parecendo envergonhada e sem fazer contato visual com ninguém. Ela fica dizendo que eles nunca deveriam ter mencionado nada a ninguém, mas meu pai insiste que não disseram uma palavra, o que significa que outra pessoa está falando. Fico no meu quarto e os ouço discutir sobre quem pode ter descoberto e como lidar com os rumores que agora se espalham em seu círculo social. A senhora Gear agenda uma reunião de mediação na escola na quarta-feira seguinte com meus pais, ela mesma e uma assistente social do distrito. Todos nós nos sentamos ao redor de uma mesa de conferência, e a assistente social explica que está ali para nos ajudar a chegar a um acordo que funcione para todos. Meus pais imediatamente começam a reclamar sobre como tenho sido desrespeitosa e como me recuso a ajudar a família em tempos difíceis. Meu pai menciona cada pequena ofensa percebida do último mês, enquanto minha mãe concorda, adicionando seus próprios exemplos. A assistente social ouve pacientemente e então redireciona, perguntando que apoio específico meus pais fornecem atualmente. A sala fica em silêncio enquanto eles lutam para listar coisas reais que pagam além do teto sobre minha cabeça. A assistente social pergunta sobre acesso à comida, roupas, material escolar, e meus pais dão respostas vagas sobre ensinar responsabilidade. Ela me pergunta diretamente o que eu compro pra mim mesma, e eu listo tudo enquanto meus pais ficam sentados parecendo desconfortáveis. Depois de uma hora de idas e vindas, chegamos a um acordo temporário, onde não pagarei aluguel por enquanto, mas farei mais tarefas domésticas para contribuir. A assistente social anota tudo em detalhes, incluindo quais tarefas, com que frequência e o que meus pais concordam em fornecer em troca. Ela imprime cópias para todos nós e explica: este é um acordo de trabalho que reavaliaremos em um mês.
Meus pais o assinam, parecendo irritados, mas cooperativos. E eu pego minha cópia, sabendo que este pedaço de papel me dá algo oficial para apontar se eles tentarem mudar os termos mais tarde. Alguns dias depois, estou voltando da escola quando vejo meu pai colocando seus tacos de golfe no carro de alguém na entrada da garagem. Ele entrega os tacos e pega dinheiro do comprador. Depois observa o carro se afastar com uma expressão amarga no rosto. Lá dentro, ele conta o dinheiro na mesa da cozinha e eu o ouço resmungar algo sobre pagar a empresa do cartão de crédito antes que o processem. Ele não me pede dinheiro durante toda a semana, o que parece um progresso, embora eu perceba que ele está chateado por ter perdido suas coisas de golfe. Minha mãe surpreende a todos ao anunciar que foi contratada em uma loja de varejo no shopping para um trabalho de meio período. Ela começa na segunda-feira seguinte e chega em casa no primeiro dia reclamando de ficar de pé por 6 horas seguidas e lidar com clientes rudes. Todas as noites, após seus turnos, ela fala sobre como está cansada e como seus pés doem. Mas é estranho vê-la realmente trabalhar pela primeira vez em anos. O dinheiro extra ajuda porque começamos a comer refeições mais baratas em casa com mais frequência, em vez de eles pedirem comida por delivery. Minha mãe faz macarrão com molho básico, arroz e feijão, pratos simples de frango que não custam muito. Não é chique, mas significa que não estou me escondendo no meu quarto comendo sanduíches de pasta de amendoim, enquanto eles desfrutam de comida de restaurante. Eu realmente sento à mesa com eles durante o jantar, o que não acontecia há uma eternidade. Uma noite minha mãe e eu acabamos sozinhas na cozinha lavando a louça juntas depois que meu pai foi assistir TV. Ela está esfregando uma panela e menciona do nada que seus pais eram muito rígidos com dinheiro quando ela era criança. Ela diz que eles a faziam prestar contas de cada dólar e nunca a deixavam comprar nada divertido. Não é um pedido de desculpas, e ela não conecta isso a como me tratou, mas é o mais perto que ela já chegou de explicar por que age da maneira que age. Eu apenas aceno com a cabeça e continuo secando os pratos porque não sei o que dizer a isso. Meu pai recebe uma ligação sobre uma entrevista em um armazém do outro lado da cidade, e todo o seu humor muda. Ele realmente parece esperançoso pela primeira vez em semanas, falando sobre o salário e os benefícios enquanto olha o site da empresa. A tensão na casa diminui um pouco enquanto esperamos para saber se ele passou para a próxima fase. Eu uso parte das minhas economias para levar meu cortador de grama à oficina, porque o motor tem agido de forma estranha. O cara o conserta e eu também compro equipamentos melhores que durarão mais, um novo aparador e algumas ferramentas de nível profissional. Eliana me vê descarregando tudo e se oferece para me deixar organizar sua garagem para que todos os meus suprimentos de trabalho fiquem em um só lugar e de fácil acesso. Passamos uma tarde de sábado montando prateleiras e pendurando ferramentas na parede. Ela etiqueta tudo e até faz um quadro de horários onde posso acompanhar quais clientes precisam de serviço a cada semana. No trabalho, Christian começa a me ensinar sobre folha de pagamento e impostos durante os turnos de pouco movimento, quando não há muitos clientes. Ele me mostra como ler meu rolerite e explica sobre retenções e deduções. Ele fala sobre estratégias de orçamento e como planejar grandes despesas. Ele me trata como uma funcionária adulta de verdade, em vez de apenas uma criança, o que é bom depois de ser tratada como um fardo em casa por tanto tempo. Lloyd liga para saber como estou e pergunta como as coisas estão indo com meus pais. Eu conto a ele sobre o acordo de mediação e ele diz que devemos criar um plano de segurança para o caso de eles tentarem me expulsar de qualquer maneira. Ele me faz anotar o número de Eliana, o celular da Sra. Gilmore e o endereço de um abrigo para jovens no centro. Ele explica exatamente o que fazer se eu chegar em casa e as fechaduras estiverem trocadas, ou minhas coisas tiverem sumido. Saber que tenho um plano me faz sentir menos assustada com o que pode acontecer. Meus pais começam a cozinhar em casa com mais regularidade. E um dia, percebo que a fechadura da despensa sumiu. Minha mãe realmente pergunta se quero algo especial do supermercado da próxima vez que ela for, o que é tão estranho. Quase não acredito que está acontecendo. Ela nota que eu gosto do pão integral e de uma certa marca de pasta de amendoim. Parece estranho, mas bom. Ter acesso normal à comida como uma criança normal. Então estou passando pelo balcão da cozinha e vejo a conta da TV a cabo ali com o valor do pagamento circulado. Eu a pego e percebo que eles reativaram o pacote de esportes que meu pai havia cancelado algumas semanas atrás. Todo aquele progresso com a venda dos tacos de golfe e o corte de despesas, e eles já estão voltando aos seus antigos padrões de gastos. A conta está quase $60 mais alta do que era, e eles nem mencionaram isso pra mim. Coloco o papel de volta no lugar e vou para o meu quarto, sentindo aquela frustração familiar crescendo no meu peito. Eles não conseguem se controlar, mesmo quando deveriam estar aprendendo a administrar melhor o dinheiro. 2 dias depois, estou fazendo o dever de casa no meu quarto quando ouço vozes alteradas da cozinha. Meu pai está gritando sobre o banco ter enviado um aviso de saldo devedor, e a voz da minha mãe fica mais alta, dizendo que não sabia que a conta estava tão baixa. Eu abro uma fresta da minha porta e ouço meu pai acusando-a de gastar demais na Target, enquanto ela rebate sobre a conta do bar dele do fim de semana passado. Eles ficam trocando acusações sobre cada compra que o outro fez, nenhum deles assumindo a responsabilidade por seus próprios gastos. A discussão dura quase 1 hora antes de ambos irem furiosos para cômodos separados, e eu percebo que eles não aprenderam absolutamente nada nas últimas semanas. Na manhã seguinte, meu pai me encurrala antes da escola e começa a falar sobre como as contas da casa continuam subindo. Ele diz que preciso começar a contribuir com algo porque as despesas são muito altas para apenas os dois lidarem. Eu pego meu celular e mostro a ele a foto que tirei do nosso acordo por escrito da reunião de mediação, aquele que diz que não há aluguel até eu fazer 18 anos. Ele fica com o rosto vermelho, mas eu permaneço calma e digo a ele que não vou discutir mais o assunto porque já concordamos com os termos. Ele resmunga algo sobre filhos ingratos e se afasta, mas percebo que ele está planejando outra coisa. Naquela noite, minha mãe me aborda no corredor com uma expressão falsamente alegre e começa a explicar um novo sistema que ela pensou. Ela diz que em vez de chamar de aluguel, poderíamos fazer créditos por tarefas, onde eu ganharia pontos por trabalhos domésticos e esses pontos contariam para cobrir as despesas. Eu a encaro por um segundo antes de dizer que isso soa exatamente como aluguel com passos extras e que a resposta ainda é não. O sorriso dela desaparece e ela sai bufando para reclamar com meu pai sobre como estou sendo difícil. Vou para o meu quarto e mando uma mensagem para Boyd sobre o que acabou de acontecer, e ele responde em minutos.
dizendo que eu deveria começar a documentar tudo em detalhes. Por uma nova nota no meu celular e começo a anotar que comida há atualmente nos armários. A que horas meus pais pediram pizza para o jantar enquanto eu comia cereal. E tiro fotos das contas que eles deixaram no balcão mostrando seus padrões de gastos. Boyd disse que se precisarmos escalar a situação, ter evidências sólidas me protegerá da versão deles dos acontecimentos. Faço anotações todos os dias, registrando quando eles compram comida pronta, quando a despensa tem comida que posso acessar e quaisquer comentários que fazem sobre dinheiro ou minhas supostas obrigações. A documentação me faz sentir menos impotente, porque pelo menos estou construindo um registro do que está realmente acontecendo versus o que eles alegam. 3 dias depois, estou na escola quando a senhora Gilmore me chama em seu escritório e me mostra um e-mail que ela está redigindo para meus pais. A mensagem é profissional e educada, mas o aviso é cristalino, afirmando que se os termos acordados em nossa mediação forem violados de qualquer forma, ela será obrigada a registrar uma denúncia formal no conselho tutelar. Ela pergunta se eu concordo que ela o envie, e eu assinto que sim, sabendo que meus pais ficarão furiosos, mas também sabendo que eles precisam que esse limite seja imposto por alguém com autoridade. Ela clica em enviar enquanto estou sentada ali, e eu observo o e-mail desaparecer no vazio, indo em direção à caixa de entrada dos meus pais, onde definitivamente causará uma explosão. Naquele sábado, estou trabalhando no meu turno no supermercado, repondo prateleiras no corredor de cereais, quando vejo meu pai entrar pelas portas da frente. Meu estômago revira porque ele não está aqui para fazer compras, a julgar pela expressão de raiva em seu rosto e pela maneira como ele está varrendo a loja à minha procura. Ele me avista e vem direto em minha direção, sua voz ficando alta enquanto ele começa a esbravejar sobre como estou fazendo-os parecer pais terríveis e virando todo mundo contra eles. Os clientes estão parando para olhar e sinto meu rosto queimar de vergonha enquanto ele continua a reclamar sobre ingratidão e desrespeito. Christian aparece do depósito e se aproxima calmamente, posicionando-se levemente entre mim e meu pai. Ele diz ao meu pai, com uma voz firme e mais educada, que ele precisa sair da loja, e meu pai começa a discutir que tem o direito de falar com a própria filha. Christian não recua, apenas repete que ele precisa sair agora, ou Christian chamará a polícia por causar perturbação. Meu pai parece que quer discutir mais, mas algo na expressão de Christian o faz se virar e sair furioso, empurrando a porta com força suficiente para que ela bata contra a parede. Estou tremendo tanto que preciso sentar em um banquinho, e tanto Christian quanto Ariana vêm ver como estou. Christian diz que eu não fiz nada de errado e que eles me apoiam completamente, enquanto Ariana pega o formulário de relatório de incidente e começa a anotar tudo o que aconteceu, com horários e detalhes. Ela me diz de forma prática que se meu pai voltar à loja, eles não hesitarão em chamar a polícia por invasão. E saber que eles levam a sério a minha proteção me faz sentir mais segura do que em meses. Depois do meu turno, vou direto para a casa da senhora Gilmore, já que ela me deu seu endereço para emergências, e conto tudo sobre o incidente na loja. Sua expressão fica mais preocupada à medida que falo. E quando termino, ela diz que precisa registrar aquela denúncia no conselho tutelar agora, porque meu pai aparecer no meu local de trabalho para me confrontar cruza um limite sério. No dia seguinte, uma mulher chamada Kathleen liga para o meu celular e se apresenta como assistente social, explicando que precisa agendar uma visita domiciliar para avaliar a situação. Meu corpo todo sente um frio e um alívio ao mesmo tempo, porque eu queria ajuda, mas também estou com medo do que acontecerá a seguir e se isso vai piorar tudo. Kathleen agenda a visita para quinta-feira à tarde e diz que precisará falar comigo em particular, inspecionar a casa e revisar algumas informações financeiras com meus pais. Quando conto aos meus pais sobre a visita, eles entram imediatamente em modo de pânico. Minha mãe começa a fazer uma limpeza profunda em todos os cômodos, como se estivéssemos nos preparando para uma inspeção militar, esfregando rodapés e organizando armários que não eram tocados há anos. Meu pai a instrui sobre o que dizer, praticando respostas sobre como eles fornecem tudo o que eu preciso e que eu estou apenas sendo dramática sobre desentendimentos familiares normais. Eu os ouço ensaiar a versão deles dos fatos e decido que não vou entrar no jogo. Quando Kathleen chegar na quinta-feira, vou apenas lhe contar a verdade com calma e deixá-la tirar suas próprias conclusões com base nos fatos, em vez da versão manipulada dos meus pais. A quinta-feira chega e Kathleen aparece pontualmente, uma mulher na casa dos 40 anos com uma postura profissional, mas gentil, carregando um tablet e uma pasta. Ela fala com nós 3 juntos primeiro, fazendo perguntas básicas sobre nossa casa e rotinas diárias. Depois ela pede para falar comigo a sós no meu quarto. Mostro a ela meu caderno de orçamento, minha documentação de acesso a alimentos e padrões de gastos, e as fotos das contas no meu celular. Ela não parece chocada ou crítica, apenas anota e faz perguntas de esclarecimento sobre incidentes específicos e cronogramas. Depois de falar comigo por quase 1 hora, ela inspeciona a casa cômodo por cômodo, verificando a despensa e a geladeira e tirando suas próprias fotos. Finalmente, ela se senta com meus pais na sala de estar e sou convidada a me juntar a eles. Kathleen fala de forma direta e clara, dizendo aos meus pais que cobrar aluguel de um filho menor de idade é inapropriado e potencialmente constitui negligência de seus deveres legais. Ela explica que eles devem garantir que eu tenha acesso regular à comida e necessidades básicas, e que ela monitorará a situação com visitas de acompanhamento. Meus pais assentem e concordam com tudo o que ela diz. Seus rostos mostram uma mistura de vergonha e ressentimento, mas percebo que eles entendem que ela não está fazendo sugestões. Ela está estabelecendo requisitos que eles precisam seguir. Kathleen arruma seu tablet e sua pasta e caminha para a porta, enquanto meus pais a seguem com sorrisos forçados no rosto. No segundo em que o carro dela se afasta da calçada, a falsa polidez desaparece completamente. Minha mãe vai direto para a despensa e remove a fechadura sem dizer uma palavra, jogando-a no lixo com mais força do que o necessário. Meu pai pega o celular e começa a procurar anúncios de emprego, sentado à mesa da cozinha com o maxilar cerrado. Nenhum deles olha para mim ou reconhece o que acabou de acontecer, mas posso sentir a raiva deles preenchendo cada canto da casa. Nos dias seguintes, eles compram mantimentos e os deixam onde posso alcançá-los. Mas arrumam os itens de uma forma que parece proposital, como se quisessem que eu soubesse que só estão fazendo isso porque são obrigados. Minha mãe faz questão de suspirar alto sempre que coloca comida na geladeira, e meu pai
pai resmunga baixinho sobre a intervenção excessiva do governo e pessoas que não cuidam da própria vida. O contrato de aluguel desaparece do balcão, mas ninguém o menciona. Como se fingir que nunca existiu fosse de alguma forma apagar toda a situação. Eu continuo atualizando minha documentação de qualquer maneira, tirando fotos da despensa destrancada e da geladeira abastecida, para o caso de as coisas mudarem novamente. 2 semanas após a visita de Kathleen, meu pai começa seu emprego no armazém no turno da noite, carregando caminhões. Ele sai para o trabalho às 22 e chega em casa por volta das 7, dormindo a maior parte do dia antes de se levantar para jantar e sair novamente. A exaustão transparece em tudo o que ele faz, desde a maneira como se move mais devagar até como adormece no sofá antes de o alarme tocar. A parte boa é que ele está cansado demais para começar discussões sobre dinheiro ou qualquer outra coisa, o que torna as noites mais silenciosas do que foram em meses. Minha mãe parece aliviada por tê-lo fora de casa à noite, e ela para de pisar em ovos esperando a próxima briga começar. Chego em casa da escola uma tarde e encontro minha mãe sentada à mesa da cozinha com planilhas espalhadas na frente dela. Ela explica que seu empregador oferece aulas gratuitas de educação financeira durante os intervalos de almoço, e ela decidiu participar de uma. As planilhas cobrem orçamento básico, acompanhamento de despesas e estabelecimento de metas de economia, todas as coisas que descobri anos atrás por necessidade. Mas ver minha mãe realmente engajada com o material e fazendo anotações me surpreende, porque ela nunca demonstrou interesse em administrar dinheiro antes. Ela me faz algumas perguntas sobre como eu acompanho a renda e as despesas do meu negócio. E pela primeira vez, temos uma conversa normal sobre finanças, sem que ninguém fique na defensiva ou com raiva. Isso não conserta tudo, mas parece um pequeno passo em direção a algo melhor. Minha rotina diária se estabelece em um padrão previsível no mês seguinte. Eu acordo, vou para a escola, trabalho no meu turno da tarde no supermercado, chego em casa para fazer o dever de casa, cuido das minhas tarefas designadas e vou para a cama em um horário razoável. A estabilidade significa que não estou mais constantemente exausta, e minhas notas começam a subir de onde caíram durante todo o estresse. Os professores notam a melhora e alguns deles mencionam como estão felizes em me ver melhor. Não estou constantemente calculando como esticar $20 ou me preocupando se haverá comida quando eu chegar em casa. A vida não é perfeita e meus pais ainda mal falam comigo além da comunicação doméstica básica, mas pelo menos é previsível e posso me concentrar na escola e no trabalho sem gerenciamento de crises constante. Em uma manhã de sábado, Eliana me manda uma mensagem perguntando se eu quero passar o fim de semana na casa dela apenas para relaxar e descomprimir. Ela diz que o marido está visitando a irmã e que ela gostaria da companhia. Além disso, ela sabe que as coisas têm sido tensas na minha casa. Eu pergunto aos meus pais e espero que eles façam um grande alarde sobre isso. Mas meu pai apenas dá de ombros e diz tudo bem, enquanto minha mãe assente sem levantar os olhos de sua planilha de orçamento. Faço uma mala e vou para a casa de Eliana naquela tarde, sentindo-me mais leve a cada passo para longe da minha própria porta. O fim de semana acaba sendo exatamente o que eu precisava. Apenas 2 dias assistindo a filmes, ajudando Eliana com alguns projetos de jardinagem e comendo refeições sem nenhuma tensão no ar. Ela não faz perguntas indiscretas sobre minha situação em casa, mas deixa claro que sou bem-vinda em sua casa sempre que precisar de uma pausa. No domingo à noite, volto para casa sentindo-me completamente recarregada e pronta para lidar com o que vier a seguir. 3 semanas depois, Kathleen aparece para sua visita de acompanhamento e se senta com nós 3 na sala de estar. Ela revisa suas anotações da primeira visita e faz perguntas específicas sobre o acesso à comida, meu desempenho escolar e as despesas domésticas. Meus pais respondem educadamente e mostram a ela a despensa destrancada, a geladeira abastecida e as planilhas de orçamento da minha mãe. Kathleen parece satisfeita com as melhorias, mas lembra a todos que o caso permanece aberto para monitoramento contínuo e que ela fará visitas regulares nos próximos meses. Depois que ela sai, meus pais voltam ao seu ressentimento silencioso, mas não desfazem nada. Aparentemente, entendendo que Kathleen não estava fazendo sugestões. Encontro-me com a senhora Gilmore durante o almoço um dia para falar sobre meus planos para o 2º e 3º ano do ensino médio. Ela menciona um programa de matrícula dupla que permite que alunos do ensino médio façam aulas na faculdade comunitária, ganhando créditos tanto para o ensino médio quanto para a faculdade ao mesmo tempo. O programa cobre as mensalidades e há bolsas de estudo disponíveis para livros e transporte. A senhora Gilmore me ajuda a preencher a inscrição ali mesmo em seu escritório e escreve uma forte carta de recomendação destacando minha ética de trabalho e melhora acadêmica. Eu envio tudo antes do prazo e tento não criar muitas esperanças. Mas a ideia de adiantar a faculdade ainda no ensino médio parece exatamente o tipo de oportunidade que eu preciso. Cerca de uma semana depois de eu enviar a inscrição, minha mãe me aborda na cozinha e pergunta se eu poderia lhes emprestar algum dinheiro para cobrir um concerto inesperado no carro. Meu pai está atrás dela, assentindo. E ambos têm aquele olhar familiar e desesperado que me lembro de quando meu pai perdeu o emprego pela primeira vez. Digo a eles que posso redigir um contrato de empréstimo formal com o valor, a taxa de juros e o cronograma de pagamento, para que todos fiquemos claros sobre os termos. Pego meu laptop e começo a digitar um contrato simples enquanto eles observam. Suas expressões mudam de esperançosas para desconfortáveis, e meu pai finalmente diz: "Deixa pra lá, vamos dar um outro jeito." Eles se afastam, e eu salvo o modelo de contrato de empréstimo em branco para a próxima vez, sabendo que ter tudo por escrito protege tanto a eles quanto a mim. No fim de semana seguinte, percebo que a TV grande desapareceu da sala de estar. Minha mãe explica que eles a venderam para ajudar a pagar a dívida do cartão de crédito, e meu pai cancelou o caro pacote de esportes permanentemente. A sala parece vazia sem a tela enorme, e posso dizer que ambos odeiam ter feito essas mudanças. Mas é um progresso real para colocar suas finanças sob controle, mesmo que eles claramente se ressintam de cada passo. Meu pai reclama de perder seus jogos, e minha mãe menciona várias vezes como a TV antiga no quarto deles parece pequena em comparação com o que eles tinham. Eu não aponto que esses são os tipos de sacrifícios que venho fazendo desde os 13 anos, porque isso apenas começaria outra briga. 2 meses depois de enviar minha inscrição, recebo um e-mail dizendo que fui aceita no programa de matrícula dupla, com uma bolsa integral cobrindo os custos de livros e transporte. A partir do próximo outono, passarei minhas manhãs fazendo aulas na faculdade comunitária e minhas tardes terminando os requisitos do ensino médio. A carta de aceitação inclui informações sobre a seleção de cursos e as datas de orientação. Eu a imprimo e mostro aos meus pais, esperando que fiquem orgulhosos ou pelo menos reconheçam isso como uma conquista. Meu pai olha para ela e diz: "Que bom", enquanto minha mãe assente e menciona que isso lhes poupará dinheiro com a faculdade mais tarde. As reações deles doem um pouco, porque isso é algo grande e eu trabalhei duro para conseguir, mas estou aprendendo a não esperar validação deles.
Uma semana depois, todos nós nos sentamos à mesa da cozinha com um documento impresso que lista tudo em termos claros. Sem aluguel até eu completar 18 anos. Minhas tarefas incluem levar o lixo para fora às terças e quintas-feiras, lavar minha própria roupa e ajudar com a louça do jantar 3 noites por semana. Acesso à comida significa que a despensa e a geladeira permanecem destrancadas, e posso comer o que estiver disponível sem pedir permissão. A renda do meu trabalho pertence a mim, e não se espera que eu contribua com as contas da casa. Minha mãe lê tudo 2 vezes e meu pai se mexe na cadeira, parecendo desconfortável, mas não discute. Todos nós assinamos na parte inferior, e eu tiro uma foto com meu celular antes de minha mãe me levar à escola para entregar o original à senhora Gilmore para seus arquivos. A senhora o examina e assente, arquivando-o em uma pasta com meu nome. Ela me diz para contatá-la imediatamente se algo mudar, ou se meus pais tentarem modificar os termos sem acordo. Na quinta-feira seguinte, jantamos juntos no horário regular, com frango assado e arroz que minha mãe fez usando compras do supermercado. Meu pai fala sobre um problema no armazém com uma empilhadeira que quebrou. Minha mãe menciona um cliente difícil em seu trabalho no varejo que queria devolver algo sem o recibo. Eu lhes conto sobre uma prova em que me saí bem na aula de história, e um novo cliente que quer serviço de jardinagem semanal a partir da primavera. Ninguém grita, menciona dinheiro ou faz comentários cortantes sobre minhas roupas ou comida. Não é um ambiente caloroso e não estamos rindo ou compartilhando pensamentos profundos, mas estamos sentados juntos comendo uma refeição e conversando sobre coisas normais do dia a dia sem tensão crepitando no ar. Depois do jantar, ajudo a carregar a máquina de lavar louça, como diz o acordo, e depois vou para o meu quarto terminar o dever de casa. Olhando para o futuro, sinto algo que não sentia há anos, que é uma esperança cautelosa sobre minha situação. Tenho adultos cuidando de mim agora, com a senhora Gilmore me contatando semanalmente e a Kathleen fazendo visitas domiciliares mensais. Tenho um caminho claro para a faculdade através do programa de matrícula dupla que começa no próximo outono. Meus pais estão administrando melhor o dinheiro com alguém os responsabilizando, mesmo que ainda se ressintam da supervisão. Aprendi que posso me defender quando necessário, e que pedir ajuda não é o mesmo que ser fraca ou desamparada. As coisas não são perfeitas e provavelmente nunca serão com meus pais, mas estou construindo um futuro que não depende deles serem consistentes ou de repente se tornarem pessoas diferentes. Isso parece o melhor resultado que eu poderia realisticamente alcançar, considerando de onde começamos.